Nós vamos apresentar, antes da primeira obra que o coral vai cantar, uma abertura da Ode para o Dia de Santa Cecília, de Handel. Essa abertura ela tem 2 movimentos, um mais lento e um outro mais rápido. E eu escolhi a abertura de Santa Cecília porque Santa Cecília é tida como a padroeira dos músicos, né? No dia de Santa Cecília é dia dos músicos. E como a música é algo tão poderoso para abrir os nossos corações, a gente vai abrir então com essa abertura.
Então iniciaremos com a Des Fidelis, que é um hino muito antigo, atribuído até a Dom João IV, rei de Portugal. Vamos cantar em latim. O texto diz: venham fiéis, alegres e triunfantes, venham a Belém. Vejam nascido o Rei dos Anjos, vamos adorar o Senhor. No estábulo humildemente repousa na manjedoura. Os pastores chamados se apressam, exultantes caminham rapidamente. Venham, venham adorar o Senhor. A próxima peça é um tradicional americano, é inglês na verdade, o Primeiro Natal. Cantaremos em português. Aos pobres
Vamos fazer uma peça agora dita a capela, como era feito na capela antigamente, ou seja, sem o acompanhamento de instrumentos musicais. E vai ser uma obra em catalão, chamada El Noi de la Mare, a criança da mãe. O texto diz: o que daremos para a criança desta mãe? O que lhe daremos que seja tão bom? Passas, figos, nozes e azeitonas, passas e figos e mel e coalhada. São camponeses que estão indo ao presépio, obviamente. O que daremos ao filho de Maria? O que daremos ao belo menino? Daremos passas numa bandeja, daremos figos numa cesta. Tam, patantam. Vamos ir como se estivessem ouvindo instrumentos. Os figos estão verdes, mas calma, eles já irão amadurecer. Se não amadurecerem no dia da Páscoa, é porque amadurecerão antes, no domingo de Ramos. Vamos ouvir um tradicional da Ucrânia, composto por Mykola Leontovich, em 1904. Ele era também um sacerdote, músico, e ele foi assassinado em 1921 por um agente soviético. Por isso, na Igreja Ortodoxa da Ucrânia, ele também é um mártir. Vamos cantar em português a versão Sinos de Natal.
Outra obra a capela, um villancico, de Pedro de Cristo, um compositor português, nasceu em Coimbra, no século XVI, ou seja, do Renascimento. E há aqui um diálogo místico, apesar de perceber-se o nascimento de Cristo, se sabe qual o final da história, então também se lamenta por isso. O texto em espanhol vai ser: ai meu Deus, por que razão sofreis de frio e dor? O amor faz tudo. Ai meu Senhor, que os vejo, vosso sangue derramar, isto é apenas o começo para cumprir como vosso desejo. Meu Deus, mas por que razão o próprio Deus, vós Deus, sofreis de frio e dor? O amor tudo faz. Agora um tradicional natalino galês. A melodia é do século XVI. Originalmente era apenas uma canção de inverno. Depois se colocou um texto natalino em 1862. A tradução seria: enfeitem os salões. Eu vou falar o texto que nós vamos cantar em inglês.
Enfeitem os salões com ramos de azevinho. É a estação para ser feliz. Vistamo-nos para a festa e cantemos as antigas canções de Natal. Vejam o fogo ardendo dentro de nós. Toquem a harpa e juntem-se ao coro. Sigam-me alegremente, enquanto conto-lhes do tesouro do Natal. Rapidamente o ano velho passa. Saúdem o novo, rapazes e moças. Cantemos todos juntos alegremente, sem nos preocuparmos nem com o vento, nem com o tempo. Esse tipo de obra há uma certa colocação do coro com palavras, como se diz, onomatopeias. Eles falam fala lá, 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 imitando instrumentos, o que prova que a canção antes foi uma obra para ser dançada. Nós chamamos esse tipo de obra de baleto, originalmente para ser dançado. Talvez essa seja uma das canções mais ouvidas na América do Norte, talvez no mundo inteiro também, White Christmas. Foi composto em 1940 pelo Irving Berlin, foi gravado pelo Bing Crosby. Pessoas que eu nunca ouvi falar na vida, minha mãe disse sobre eles. O sol está brilhando, a grama é verde, as laranjeiras, as palmeiras balançam. Nunca houve tal dia aqui em Beverly Hills. Estão em Hollywood, Los Angeles, em Beverly Hills, LA. Mas é dezembro, 24, e eu tenho vontade de estar no norte, porque no norte faz mais frio e neva, e todo mundo quer um Natal com neve. Estou sonhando com um Natal branco, que é um Natal cheio de neve, assim como os que um dia eu conheci, quando o topo das árvores brilham e as crianças ficam escutando para ouvir os sinos do trenó da neve. Estou sonhando com o Natal branco. Com cada cartão de Natal que eu escrevo, eu desejo que seus dias sejam alegres e brilhantes e todos os seus natais sejam brancos.
Vamos cantar agora o Glória, originalmente uma canção francesa, um Noël. Em francês, Noël significa nascimento. Daí quem tem o nosso Papai Noel. Em Portugal não é Noel, é Natal mesmo, então eles chamam de Pai Natal. Em Portugal não é Papai Noel, é Pai Natal. E originalmente em francês, fala do momento onde os anjos aparecem aos pastores falando: não tenham medo, vamos lá louvar o menino Deus que nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Outro tradicional em inglês, com um texto de Isaac Watts, baseado no Salmo 98, foi publicado numa coleção em 1719. E o tema é tão famoso que Mozart usou, Handel usou: Joy to the world. Alegria para o mundo, o Senhor chegou. Que a terra receba o seu rei. Que todo coração se prepare para acolhê-lo. E cantem no céu e toda a natureza. Nós vamos cantar com texto em inglês e também com uma versão em português, alternando assim. Vamos também fazer uma alternância para vocês escutarem melhor o timbre dos instrumentos da orquestra entre dois blocos, o bloco das madeiras e também do trompete, o pessoal de trás, e as cordas, a família dos violinos, violas, cello e contrabaixo.
No banco a gente tem acesso à vida de todas as pessoas que são os colaboradores, os seus dependentes, aposentados, e a gente fica sabendo de tantas ações que ocorrem, que são muito bonitas. E uma delas vocês acham até que conhecem, que é um programa que tem de incentivo para ler para crianças. Vocês veem em televisão, né? Que eu acho uma coisa bárbara. E eu pensei assim, puxa vida, há uma ópera de um autor chamado Humperdinck, que é sobre João e Maria. Puxa, vamos tocar algum trecho disso, até para lembrar dessa campanha e incentivar vocês a lerem histórias para as crianças. E eu escolhi então, dentro dessa ópera, uma canção, uma oração ao entardecer, Abendzeng. E depois lendo, eu percebi que ela tinha muito a ver com o Natal, mais do que eu imaginava. Porque foi a irmã deste compositor que deu a ideia a ele, pedindo que ele musicasse alguns versos que ela fazia todos os anos, fazia versos sobre histórias de contos de fadas para as duas filhas dela. Então ele teve a ideia e a partir disso foi crescendo a ideia de fazer uma ópera, e essa ópera foi estreada na véspera de Natal. Isso em final do século XIX. Então o que acontece aqui? Estamos no segundo ato, cena 2. Vocês conhecem a história de João e Maria, eles já estão perdidos na floresta, sem saber o caminho de volta, sem as migalhas de pão para voltar para casa, abandonados, no meio da floresta, começa a escurecer. E eles ficam com medo. Então surge um personagem que não tem na história original, que é um duende do sono. Ele aparece basicamente para acalmar as duas crianças e fazê-las adormecer. Então, quando eles vão dormir, aí eles falam assim, peraí, a gente esqueceu, porque sempre quando a gente vai dormir, a gente reza. Então, as duas crianças, o João e Maria, rezam a canção que a mãe deles ensinou. Quando eu vou dormir, 14 anjos estão ao meu redor. 2 em minha cabeça, 2 em meus pés. 2 à minha direita e 2 à minha esquerda. 2 que me cobrem, que me protegem, 2 que me acordam e 2 que me indicam o paraíso. Nós teremos o solo de soprano e mezzo, que é a Juliana Damião Christmann e a Thaís Schloenbach. Por favor, meninas, venham à frente.
contraste. Vamos para um ritmo latino chamado candombe. O candombe é uma dança do Uruguai. É tido como o samba deles. Eles fazem carnaval lá, inclusive com desfiles de candombe. E esse é um candombe de 6 de janeiro. Porque 6 de janeiro, dia de Reis. E na tradição espanhola, portuguesa e também um pouco italiana, é o dia que as crianças recebem os presentes. Não é no Natal, porque vão reproduzir o que foi feito com Jesus. Então, quando os reis magos aparecem, né, é que as crianças recebem os presentes. E há, inclusive, nas cidades, há desfile de carros alegóricos com os reis magos jogando balas para as crianças. Isso se faz até hoje. O texto diz o seguinte: todo mundo sabe que 6 de janeiro é o dia dos reis magos. E em honra de um deles, aquele que é preto, faz-se uma festa na região. Todo mundo sabe que ele é o mais preto, o rei dos santos candombeiros. São Baltazar é um santo muito alegre, diz a mamãe Inês, a vovó, e ela também move os pés. Corações prontos vão com o candombe e com este ritmo a professar. Cores vermelhas com enfeites dourados são coisas que agradam São Baltazar. O povo chega e o venera, pela estrela brilhante que o céu espera. São Baltazar, ele balança no andor no meio da multidão, entre um mar de fiéis que cantam e dançam. Ouve-se a conversa do ronco dos tambores enquanto avançam, repicam tamborins entre as alas que desfilam. Festa crioula de negros e branqueados, quando mudam de toque, mudam de estado. Vocês vão sentir esse ritmo latino, é um ritmo que surgiu dos povos que habitavam esse espaço, junto com os ritmos africanos que foram trazidos junto com os escravos. E por isso que há essa identidade com São Baltazar, a quem vamos dizer, a história diz, serem os nomes, né? Gaspar, Melchior e Baltazar, e que o Baltazar seria então o representante da raça negra. Então o povo se identifica com quem? Com quem é mais alegre e mais parecido com eles.
vamos fazer agora Noite Feliz. Noite Feliz, em alemão original, Stille Nacht, significa Noite Silenciosa. Foi composto por Franz Gruber e Josef Mohr, que era padre, em 1818, numa cidade austríaca chamada Oberndorf, paróquia de São Nicolau. O que havia era que os ratos tinham roído o fole do órgão de tubos. Então, faria-se uma missa de Natal sem música. Então foi o padre correndo à casa do amigo que era flautista, e deu a música que ele tinha composto, colocaram um texto de Natal e compuseram uma pastoral. Essa pastoral, ela foi tocada com violão, flauta e canto. E naquela época era cantado muito mais rápido. E depois, ao longo dos anos, a gente foi arrefecendo o andamento, deixando muito puxado. Nós vamos fazer uma versão que teremos várias línguas nessa versão. Faremos uma vez em alemão, que é original, depois em português, e na terceira vez, para simbolizar toda essa estrutura universal da cristandade, dessa festa cristã, nós vamos cantar com uma voz, sopranos em português, contraltos em francês, tenores em italiano e baixos em espanhol. Em seguida, nós vamos engatar uma pifa, a pifa do Messias. O Messias de Handel, no oratório. Essa pifa é uma pastoral. Para nós que somos músicos, isso não é uma coisa assim escondida, não. Nós sabemos o significado de uma pastoral. Quando se fala pastoral em música, significa que os pastores estão indo adorar Jesus. Isso é uma coisa muito importante, porque assim nós damos conta de algo que foi a predileção de Deus, para que os humildes recebessem primeiramente a verdade. É a opção pelos pobres. E então os primeiros a serem chamados, todos são chamados, mas os primeiros a serem chamados são os pastores, são aqueles que são humildes. E é vendo aqui também que no original era Noite Silenciosa, logo depois da Noite Feliz nós vamos engatar esta pifa para que a gente possa pensar, como se servisse de um silêncio, apesar de não ser um silêncio, mas um silêncio que nós pensemos em algumas coisas que nós fizemos ou não fizemos no ano. Então eu lembrei, trabalhei há 2 anos, sem querer, com sermões do padre Antônio Vieira, português, pertencente ao barroco português e brasileiro, porque também viveu aqui. E há um dos sermões dele que ele diz o seguinte: o mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu, e as suas palavras são as estrelas. E assim como os homens, os padres, os pastores, os rabinos, os muçulmanos, eles pregam semeando trigo, o céu prega ordenando as estrelas. E ele diz que o homem do campo, o camponês, o pescador e o marinheiro, que não sabem ler nem escrever, veem as estrelas e sabem, assim, quando plantar e para onde navegar e aonde pescar. Mas os sábios e ricos, que tudo leram e estudaram, não alcançam a entender o que há nas estrelas. E assim se explica porque todos ouvem a palavra de Deus, mas poucos compreendem a sua verdade.
Antes da nossa última música, o passarinho. Antes da nossa última música, ficam então nossos agradecimentos à Fundação Itaú Unibanco Clube, que cuida da gente, que é a nossa mãe, a Lídia, o Alexandre, todo o pessoal da produção, a vocês que estão aqui nos prestigiando essa noite, ao coro, à orquestra. Eu nem sei se eu sei o nome de todo mundo. É o Tiago, Kleber, Thaís, Jair, Maria Emília, Lucas, Maurício, Rosana, Carol, Michel, Patrícia, Vúpulos, Rubens e Fabrício. Uma salva de palmas para vocês. Vamos cantar Jingle Bells para terminar, que é de James Pierpont, publicada em 1857, com uma canção de inverno chamada One Horse Open Sleigh, o trenó aberto de um cavalo. Depois passou a ser uma peça natalina. Eu sempre faço sermãozinho, né, um pouco. Então vou falar mais uma vez sobre outro sermão do Padre Antônio Vieira que me tocou muito. Ele fez esse sermão no Maranhão. E ele fala basicamente isso, que por algumas coisas ruins que as pessoas tenham feito, algumas irão para o inferno. Naquela época esse era o tom, né? Mas pelo que não fizeram, irão todos. E ele coloca a omissão como o pior dos pecados, porque é um pecado que se faz ao não fazer. E hoje a nossa história está tão conturbada, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. A gente não sabe que rumos nós vamos tomar. Então eu creio que é o nosso desejo que todo mundo consiga mudar o seu entorno e a partir do seu entorno, quem sabe mudar o mundo. E eu penso então, não com essa coisa de pecado, de vá para o inferno, mas pensar em que muito nos causa na consciência a omissão. Então que a gente consiga fazer um 2016 com mais atenção para o próximo. Nós vivemos uma época tão concentrada, a tecnologia é tanta, eu sou o rei do universo, o centro, né? Eu chamo uma pizza por telefone, faço compras por telefone, eu faço tudo por telefone. E a gente está muito imediatista, intolerante e egoísta. Então vamos pensar em sermos menos omissos em 2016, para que a gente plante mais o amor, mais a fraternidade, que a gente tenha mais tolerância, possa acolher os outros. Quem sabe, se a gente começar a fazer isso em nossa volta, a gente consiga também, de certa forma, ajudar a modificar o mundo. Então ficam os nossos votos de um Feliz Natal para vocês e de um próximo 2016.